Gente, vocês não vão acreditar no que meu marido me aprontou. Para vocês terem uma ideia, no Dia das Mães, ele me deu uma flor de plástico, uma porcaria de R$ 10. E não é que ele deu um carrão de luxo para uma amante? Quando ele chegou em casa, eu tinha vendido tudo e só deixei um bilhete para ele com a mensagem: "Eu quero você aqui". Isso aqui não é só mais um canal de histórias, é um lugar de apoio e aprendizado. Então já se inscreve aqui embaixo para não perder nenhuma das nossas histórias e me conta nos comentários de que cidade você está me assistindo. Quero ver até onde minha história chegou. Eu sou a Aurora, tenho 64 anos e achava que já tinha visto o pior que um casamento podia oferecer. Mas eu estava redondamente enganada. Aquele Dia das Mães amanheceu como qualquer outro domingo na nossa casa na Rua das Palmeiras. A mesma casa que eu limpei, cuidei e ajudei a pagar o financiamento por 23 anos. O Breno já tinha saído quando eu acordei, e isso não era novidade. Ele sempre tinha uma desculpa: ir pescar com os amigos, reunião com clientes, resolver umas coisas que não podiam esperar. Eu já tinha parado de questionar a ausência dele há anos, me convencendo de que uma boa esposa confia no marido. Fiz meu café na cozinha, que ainda tinha o mesmo papel de parede amarelado que eu tinha colocado em 98. A mesma azulejo rachado perto da pia que o Breno prometia consertar no próximo fim de semana, por mais de 5 anos. Tudo na nossa casa tinha essa cara de cansado, de esquecido, inclusive eu. Lá pelas 10 da manhã, eu ouvi a caminhonete dele entrando na garagem. A porta da frente bateu com aquela força que me dizia que ele estava irritado com alguma coisa, ou tentando bancar o importante. Os passos pesados ecoaram pelo corredor enquanto ele me chamava. "Aurora, cadê você?" Eu enxuguei as mãos na toalha de prato e fui para a sala, onde o encontrei em pé, com alguma coisa escondida atrás das costas e com aquele sorriso forçado que ele usava quando ia fazer algo que ele achava que era generoso, mas que na verdade não era. "Feliz Dia das Mães, meu bem", ele disse, tirando uma única flor de plástico de trás das costas. Nenhum buquê, só uma flor, daquelas que você acha na promoção em lojinha de R$ 1,99, com o talo verde fininho e as pétalas que pareciam ter sido cortadas de uma cortina de banheiro. Eu fiquei olhando para aquilo e senti algo gelado se instalando no meu estômago. "Obrigada", eu consegui dizer, pegando a flor da mão dele. O plástico ainda estava morno de ter ficado na caminhonete. E tinha um adesivo de preço que ele nem se deu ao trabalho de tirar. R$ 10,99. "Sei que não é muito", ele disse, já pegando o celular. "Mas pensei que você ia gostar de algo que não morre. Baixa manutenção, sabe? Como você, assim. Baixa manutenção." Eu fui casada com esse homem por 40 anos. Trabalhei como enfermeira por 37 desses anos. Contribuí para cada parcela do financiamento, para cada conta de luz, para cada compra de mercado. E era isso que eu valia para ele? Uma flor de plástico porque eu era baixa manutenção? "Eu tenho que sair de novo", ele continuou, sem nem esperar minha resposta. "Reunião de negócios, talvez eu volte tarde hoje." Ele me deu um beijo na testa com a mesma empolgação que você dá num parente distante em um enterro, pegou as chaves e foi embora. A interação toda durou talvez uns 3 minutos. Eu fiquei ali parada, segurando aquela flor de plástico, sentindo algo mudar dentro de mim. Não era tristeza, era algo mais duro, mais frio. Decidi preparar um almoço caprichado de Dia das Mães para mim mesma. Fiz ovos mexidos do jeito que eu gostava, tostei pão até ficar dourado e preparei um suco de laranja natural. Coloquei a mesa com a nossa louça boa, aquela que eu tinha comprado com o meu dinheiro, mas nunca usava porque o Breno dizia que era chique demais para o dia a dia. Bem, hoje não era um dia comum. Enquanto eu comia, abri o celular para dar uma olhada no Facebook, algo que eu raramente fazia porque sempre me fazia sentir pior com a minha vida. Mas hoje, algo me puxou para lá. Talvez curiosidade, talvez intuição. A primeira coisa que eu vi fez meu garfo congelar no ar, no meio do caminho para a minha boca. Lá, no topo da minha página inicial,
estava uma foto postada por uma tal de Natália. Eu sabia quem era ela. Trabalhava no banco onde o Breno tinha a conta da empresa dele. Tinha 28 anos, era loira e tinha aquela beleza confiante de quem nunca teve que se preocupar com dinheiro ou com envelhecer. Ela estava ao lado de uma Mercedes conversível branca, novinha em folha, com as chaves penduradas em seus dedos, com unhas feitas e o rosto brilhando de empolgação. A legenda dizia: melhor surpresa de Dia das Mães de todas. Obrigada ao meu amor por me fazer sentir tão amada e apreciada. Alguns homens realmente sabem como tratar uma mulher. Eu fiquei olhando para aquela tela até meus olhos lacrimejarem. A hora da postagem mostrava que a foto tinha sido postada há 1 hora. 1 hora depois que meu marido tinha me dado uma flor de plástico de R$ 10 e me dito que eu era baixa manutenção. Minhas mãos começaram a tremer enquanto eu rolava os comentários. Eram dezenas. As amigas dela a parabenizando, perguntando quem era o homem misterioso, comentando como ela era sortuda. Um comentário em particular me embrulhou o estômago. Amiga, casa com esse homem. Um cara que te dá uma Mercedes de Dia das Mães, sendo que você nem tem filhos ainda. Esse é material para marido. Ela nem era mãe. Essa mulher estava ganhando um carro de luxo no Dia das Mães, enquanto eu, que criei 2 enteados que mal falavam comigo, ganhei uma flor de plástico. Eu larguei o celular e olhei para aquela flor ridícula na minha mesa, ao lado da minha louça boa. O contraste era quase cômico. Quase. Eu terminei de comer meus ovos, lavei a louça e guardei a louça boa. Em seguida, fui para o meu computador e fiz algo que não fazia há meses. Verifiquei os extratos da nossa conta bancária. O que eu encontrei fez a flor de plástico parecer um tapinha gentil comparado a uma marretada. Nos últimos 6 meses, havia pagamentos para a Mercedes-Benz da Barra da Tijuca, pagamentos para restaurantes caros que eu nunca tinha visitado, pagamentos para uma loja de lingerie, para shoppings e para uma joalheria no centro. Todos em datas em que o Breno tinha me dito que estava trabalhando até tarde ou em reunião com clientes. A parcela da Mercedes, por si só, era mais do que eu ganhava em 3 meses como enfermeira. Eu me encostei na cadeira, sentindo algo que não sentia há anos. Não era nem desgosto nem raiva. Era clareza. Uma clareza gelada e cristalina. Por 40 anos, eu vivi com um homem que me via como baixa manutenção. Um homem que achava que eu merecia uma flor de plástico enquanto dava para amante um carro que custava mais do que o salário anual da maioria das pessoas. Um homem que gastava nosso dinheiro, meu dinheiro, com outra mulher enquanto eu usava as mesmas roupas por anos e comprava arroz e feijão de marca barata para economizar. O telefone tocou. Era minha irmã ligando para me desejar. Feliz Dia das Mães! Eu deixei cair na caixa postal. Eu tinha coisas mais importantes para fazer. Tinha um casamento para acabar e eu ia fazer isso do jeito certo. Voltei para a cozinha e peguei aquela flor de plástico. Pela primeira vez no dia, eu sorri. Aquele pedaço de plástico sem valor ia ser o presente mais caro que o Breno já tinha dado a alguém. Ele só não sabia disso ainda. A flor de plástico ficou na bancada da minha cozinha por 3 dias, um lembrete constante do que meu casamento tinha se tornado. Toda vez que eu passava por ela, eu sentia aquela mesma clareza gelada se aprofundando nos meus ossos. O Breno mal notou que eu tinha mantido a flor lá. Ele mal me notava mais. Na manhã de quarta-feira, depois que ele saiu para mais uma de suas reuniões de negócios misteriosas, eu fiz um café e me sentei na frente do computador com uma determinação que eu não sentia há anos. Se eu ia acabar com o meu casamento, eu precisava entender exatamente o que eu estava destruindo. Comecei pela nossa conta conjunta, aquela onde eu depositava fielmente meu salário de enfermeira há décadas. O que eu encontrei fez meu estômago se revirar com uma mistura de raiva e descrença. O pagamento da Mercedes não era algo único. Havia pagamentos mensais por 6 meses, cada um de R$ 4.500. Eu fiz as contas. Mais de 27x, 000, com mais 2 anos de empréstimo para um carro que eu nunca tinha visto, nunca tinha andado
e nem sabia que existia até ver ele brilhando nas fotos da Natália no Facebook. Mas isso era só o começo. Eu encontrei pagamentos para um condomínio de luxo na beira da praia, $7.500 por mês. Liguei para lá, me passando por alguém interessado em alugar, e descobri que esse era o valor de um apartamento de um quarto com vista para o mar e manobrista. Tinha compras em lojas de grife, em shoppings, em uma joalheria na Zona Sul, onde uma única compra tinha custado 15.000 bytes. Restaurantes que eu nunca poderia pagar, spas que eu só tinha sonhado em visitar, e uma viagem de fim de semana para Búzios que custou mais do que meu orçamento anual para roupas. Cada cobrança foi feita em um dia em que o Breno me disse que estava trabalhando. Cada compra era algo que nunca me beneficiaria. Abri as contas de redes sociais da Natália, me sentindo uma detetive montando um caso. E era exatamente isso que eu estava fazendo, não era? Montando um caso contra meu próprio marido. O Instagram dela era um catálogo da vida que eu estava pagando sem saber. Bolsas de grife, que custavam mais que meu salário mensal, degustações de vinho em Búzios, viagens de fim de semana para Paraty, brincos de diamante que pegavam a luz em selfies cuidadosamente posadas e sempre, legendas enigmáticas sobre seu generoso benfeitor e sobre como algumas mulheres simplesmente sabem como ser apreciadas. A mulher estava vivendo como uma rainha com meu salário de enfermeira e a renda cada vez menor do Breno como empreiteiro. Não só vivendo como uma rainha, vivendo melhor do que eu já tinha vivido, mesmo na minha própria casa. Eu encontrei fotos de jantares em restaurantes onde só o vinho custava mais do que eu gastava no mercado em um mês. Encontrei fotos dela usando joias que eu reconheci das cobranças nos extratos do cartão de crédito. Eu encontrei uma foto dela com um vestido de seda onde a etiqueta da loja de departamento ainda estava visível no canto da imagem. Ela estava se exibindo, não só com o estilo de vida, mas com o fato de que ela estava tirando aquilo de um homem casado. Em uma foto, ela estava usando o que parecia ser uma aliança de noivado na mão direita, com uma legenda que dizia: "Às vezes os melhores casamentos não são os legais." Eu tive que parar de olhar antes de socar a tela do computador. Naquela tarde, eu liguei para o trabalho e pedi licença por um dia, pela primeira vez em mais de um ano. Eu precisava de tempo para pensar, para planejar e, o mais importante, para entender exatamente com quais bens eu estava lidando. Fui até o banco, o mesmo banco onde a Natália trabalhava, e pedi para falar com alguém sobre as nossas contas. A gerente, uma mulher gentil chamada Suzana, que me conhecia há anos, puxou todas as nossas informações no computador. "Dona Aurora", ela disse, com a voz cuidadosamente neutra, "vejo que a senhora está aqui sobre as suas contas. Está tudo bem?" Eu conhecia a Suzana desde que ela era caixa. Vi ela subir para a gerência, sempre fomos amigáveis. Mas agora eu podia ver algo nos olhos dela que parecia pena, e percebi que ela sabia. Ela sabia sobre o Breno e a Natália, e provavelmente sabia há meses. "Eu preciso entender quais bens estão no meu nome", eu disse baixinho. "E quais dívidas podem estar no meu nome que eu não sei?" A expressão da Suzana suavizou. Ela olhou em volta do banco e se inclinou um pouco. "Aurora, querida, tem alguma coisa específica que a senhora está preocupada?" "Estou preocupada com tudo", eu disse. "Eu preciso de um panorama completo da nossa situação financeira. Tudo o que está no meu nome, tudo o que está nos nossos dois nomes e qualquer coisa que possa me afetar legalmente." A Suzana acenou com a cabeça e começou a puxar os documentos na tela dela. O que ela me mostrou era melhor do que eu tinha ousado esperar. A casa estava nos nossos dois nomes, mas eu tinha dado a entrada com o dinheiro da herança da minha mãe. Eu tinha a documentação para provar isso. Nossa conta conjunta recebia o meu salário, mas a conta da empresa do Breno era separada e, aparentemente, sangrando dinheiro mais rápido do que ele ganhava. E o mais importante,
Os cartões de crédito que ele estava usando para bancar o estilo de vida da Natália estavam apenas no nome dele. Ele nunca tinha me colocado nessas contas, provavelmente para esconder os gastos de mim, o que significava que eu não era legalmente responsável por essas dívidas. Susana, eu disse, falando hipoteticamente, se alguém quisesse separar as finanças do marido, qual seria a melhor maneira de fazer isso? A Susana ficou quieta por um longo momento. Então, ela pegou um cartão de visitas da gaveta da mesa. Esta é a minha advogada de divórcio, ela disse suavemente. Ela é muito boa em proteger os bens das mulheres durante as separações. E muito discreta também. Eu peguei o cartão e o coloquei na minha bolsa. Obrigada, Susana, ela disse enquanto eu me levantava para ir embora. Espero que a senhora saiba que merece coisa melhor do que isso. A senhora sempre foi uma das pessoas mais gentis que aparecem por aqui. E a senhora trabalha tanto, eu assenti, sem confiar em mim mesma para falar sem chorar. Mas não eram mais lágrimas de tristeza, eram lágrimas de reconhecimento. Depois de 40 anos, alguém estava finalmente me vendo claramente. Naquela noite, o Breno voltou para casa com flores. Flores de verdade desta vez. Uma dúzia de rosas vermelhas que provavelmente custaram uns dedos a Rolisa. Qual é a ocasião? Eu perguntei, mesmo já sabendo. Culpa. Ele estava se sentindo culpado por alguma coisa. Provavelmente por ter passado o dia com a Natália, em vez de na obra onde ele dizia estar trabalhando. Um homem não pode comprar flores para a esposa? Ele disse, me beijando na bochecha. Você parecia meio para baixo esses dias. Pensei que isso pudesse te animar. Eu olhei para aquelas rosas, lindas e caras e sem sentido. E pensei na flor de plástico que ainda estava na bancada da minha cozinha. A flor de plástico que tinha custado 10 e ia custar tudo mais a ele. São lindas, eu disse. Obrigada. Naquela noite, enquanto o Breno roncava ao meu lado, eu fiquei acordada olhando para o teto e fazendo planos. Eu não estava mais só com raiva. Eu estava calculista. E pela primeira vez em décadas, eu estava pensando no meu próprio futuro, em vez de tentar salvar o de outra pessoa. A flor de plástico tinha me mostrado quem eu realmente era para o meu marido. Agora eu ia mostrar a ele quem ele realmente era para mim. O escritório da advogada não era nada do que eu esperava. Em vez de móveis intimidadores e pesados, a Patrícia tinha decorado o espaço com cores quentes e cadeiras confortáveis. Ela era mais nova que eu, talvez uns 50 anos, com olhos gentis e o tipo de aperto de mão confiante que me dizia que ela já tinha ajudado muitas mulheres como eu. A Susana lá do banco falou muito bem da senhora, a Patrícia disse enquanto nos acomodávamos na sala dela. Ela disse que a senhora precisava de orientação para proteger seus bens. Eu tinha ensaiado essa conversa na minha cabeça por dias, mas sentada naquela cadeira, eu me senti de repente pequena e tola. Eu acho que meu marido está me traindo, eu disse, as palavras saindo num rompante. Eu sei que ele está gastando nosso dinheiro com outra mulher, e eu quero ter certeza de que não vou perder tudo quando eu o deixar. A Patrícia acenou com a cabeça sem me julgar, pegando um bloco de notas. Me conte a sua situação, Aurora, sem pressa. E foi o que eu fiz. Eu contei a ela sobre a flor de plástico e a Mercedes. Falei sobre 40 anos de casamento com um homem que, aos poucos, tinha parado de me ver como uma pessoa e começou a me ver como uma conveniência. Contei a ela sobre trabalhar como enfermeira enquanto ele tocava um negócio de construção que mal se sustentava, sobre o dinheiro da herança da minha mãe que tinha ido para a nossa casa, sobre a aposentadoria que eu estava construindo há décadas. A Patrícia tomava notas enquanto eu falava, ocasionalmente fazendo perguntas sobre documentação e datas. Quando eu terminei, ela largou a caneta e me olhou diretamente. Aurora, vou ser honesta com a senhora. A senhora está em uma posição melhor do que pensa, mas só se agirmos com cuidado e estratégia. Ela abriu uma pasta e começou a me explicar o que ela chamava de estratégia de proteção de bens. A casa, que estava no nome dos dois, tinha sido comprada principalmente com o dinheiro da minha herança.
Eu tinha a documentação para provar isso. Minha aposentadoria do hospital era só minha, construída ao longo de 37 anos de enfermagem. A conta conjunta poderia ser um problema, mas como a maioria dos gastos duvidosos tinha sido feita com cartões de crédito apenas no nome do Breno, eu poderia argumentar que não tinha conhecimento dessas despesas. A chave, segundo a Patrícia, era que precisávamos estabelecer um rastro de documentos claro, mostrando que eu não tinha conhecimento dos gastos extraconjugais do meu marido. Também precisamos documentar tudo antes que a senhora tome qualquer atitude. Ela me entregou uma lista de tarefas. Reunir extratos bancários dos últimos 2 anos, imprimir faturas de cartão de crédito, tirar fotos de todos os bens principais da casa. O mais importante de tudo, documentar a agenda e o paradeiro do Breno para estabelecer um padrão de mentiras. Quanto tempo eu tenho? Eu perguntei. O tempo que a senhora precisar, a Patrícia disse. Quanto mais forte for a nossa documentação, melhor será o resultado. Mas, Aurora, preciso que a senhora entenda uma coisa. Esse processo pode revelar coisas sobre o seu casamento que serão dolorosas de encarar. A senhora está preparada para isso? Eu pensei na flor de plástico que estava na bancada da minha cozinha. Eu já estou encarando. Nas 3 semanas seguintes, eu me tornei uma detetive da minha própria vida. Eu mantive um registro detalhado de quando o Breno saía de casa e quando ele voltava, anotando as desculpas que ele dava e cruzando com as cobranças nos cartões de crédito dele. O padrão era condenatório. Cada reunião de negócios correspondia a gastos em restaurantes ou hotéis. Cada trabalho extra coincidia com cobranças em joalherias ou boutiques de roupas. Eu descobri que ele estava dizendo a Natália que estava separado de mim, morando na mesma casa, apenas por conveniência financeira. Eu descobri isso ligando para um dos restaurantes onde o cartão de crédito dele tinha sido usado e perguntando se eles se lembravam do casal que tinha jantado lá em uma data específica. A anfitriã, provavelmente achando que eu estava planejando uma surpresa romântica, me contou tudo sobre a jovem e adorável que tinha estado lá com um senhor mais velho, sobre como ela tinha comentado com a equipe que o namorado estava finalmente se divorciando de sua esposa distante. Esposa distante. Eu fazia o café da manhã dele todos os dias, lavava as roupas dele, cuidava da casa dele, e eu era a esposa distante. A descoberta mais devastadora veio quando eu encontrei um segundo celular escondido na caminhonete dele. Eu tinha ido pegar algo no porta-luvas e lá estava ele, enfiado debaixo do banco do motorista. As mensagens de texto naquele celular revelaram tudo. O Breno não estava apenas tendo um caso. Ele estava vivendo uma vida dupla completa. Para a Natália, ele era um empresário bem-sucedido passando por um divórcio amigável de uma mulher que não o entendia. Ele tinha dito a ela que eu era fria, desapegada, e só me interessava pelo dinheiro dele. Ele se pintou como a vítima de um casamento sem amor com uma mulher que tinha se descuidado e não se importava mais com romance. A ironia era de tirar o fôlego. Ele estava gastando meu dinheiro para impressionar uma mulher, reclamando da minha suposta ganância. Mas as mensagens de texto também revelaram outra coisa. O Breno estava fazendo promessas a Natália que ele não podia cumprir. Ele tinha dito a ela que compraria uma casa. Ele tinha prometido a ela uma viagem para a Europa. Ele até sugeriu que eles poderiam se casar assim que o divórcio dele fosse finalizado e ele pudesse liquidar seus bens, meus bens. Ele estava planejando se divorciar de mim e usar o dinheiro da minha aposentadoria, minha herança, tudo o que eu tinha trabalhado para construir, para montar uma nova vida com uma mulher que era mais nova que a própria filha dele. Eu fotografei cada mensagem, cada e-mail, cada pedaço de prova. A Patrícia estava certa em uma coisa. O processo estava revelando verdades dolorosas, mas também estava revelando outra coisa. O Breno não era apenas infiel. Ele era burro. Ele tinha criado um rastro de documentos que o destruiria em qualquer processo de divórcio. Ele tinha feito promessas à amante que demonstrariam sua intenção de me fraudar os bens do casamento.
Ele tinha documentado sua própria mentira de forma tão completa que a Patrícia disse que era um dos casos mais fortes que ela já tinha visto. A maioria dos maridos infiéis tenta esconder os casos. Ela me disse durante uma de nossas reuniões. O seu marido estava praticamente anunciando o dele. É quase como se ele quisesse ser pego. Talvez ele quisesse ser pego. Talvez depois de 40 anos, ele fosse covarde demais para pedir o divórcio diretamente. Então estava me forçando a lá fazer isso por ele. Bem, eu ficaria feliz em atender ao pedido, mas isso custaria a ele mais do que ele tinha negociado. A peça final da minha estratégia veio de uma fonte inesperada. Durante um dos meus plantões de enfermeira, eu estava cuidando de uma paciente idosa, cuja filha estava visitando. A filha, uma mulher da minha idade, comentou que era avaliadora de imóveis. Estou passando por um divórcio, eu me peguei dizendo. Minha advogada disse que eu preciso mandar avaliar a nossa casa, mas eu não quero que meu marido saiba disso ainda. A mulher, cujo nome era Carla, me olhou com compreensão. Uma avaliação discreta, só de passagem, ela disse. Eu posso te dar uma avaliação preliminar, baseada em vendas de imóveis comparáveis no seu bairro e nos registros públicos sobre a metragem e características da sua casa. Não vai ser algo formal para o tribunal, mas vai te dar uma estimativa para fins de planejamento. 2 dias depois, a Carla me ligou com números que fizeram minhas mãos tremerem. Nossa casa, que tínhamos comprado por 90 mil arroilas há 23 anos, agora valia mais de 900 mil reais. E como eu podia provar que minha herança tinha dado a entrada e que meu salário tinha contribuído para a maioria das parcelas do financiamento, eu tinha direito a muito mais do que a metade. Naquela noite, eu me sentei na minha cozinha com os papéis da Patrícia espalhados pela mesa, olhando para aquela flor de plástico e sentindo algo que não sentia há décadas. Poder. Não o poder mesquinho de uma vingança pequena, mas o poder de verdade que vem de ter opções. O Breno entrou de outra reunião de negócios tarde, cheirando a perfume caro e vinho. Como foi seu dia, meu bem? Ele perguntou, beijando o topo da minha cabeça com a mesma afeição casual que ele mostraria a um animal de estimação. Muito produtivo, eu disse. Muito produtivo mesmo. Ele não notou os papéis que eu rapidamente juntei e coloquei em uma pasta. Ele não notou o tom de voz diferente. Ele não notou nada, o que era exatamente com o que eu contava. A flor de plástico pegou a luz do teto. Suas pétalas falsas brilhavam como uma promessa. Em breve, muito em breve, o Breno ia aprender que os presentes mais caros às vezes são os que parecem sem valor à primeira vista. 3 meses de planejamento cuidadoso tinham me levado a este momento. Eu estava na frente do espelho do meu banheiro, passando batom com as mãos firmes, me preparando para a atuação da minha vida. Esta noite, eu ia ser a esposa que o Breno lembrava de 40 anos atrás. Esta noite, eu ia dar a ele exatamente o que ele achava que queria. A sala de jantar parecia algo de uma revista. Eu tinha usado a nossa louça de casamento, aquela que não tínhamos tocado em mais de uma década. Velas cintilavam na mesa, lançando uma luz quente sobre as flores que eu tinha comprado naquela tarde. Flores de verdade, não de plástico. A ironia não me escapou. Eu tinha passado o dia cozinhando todas as comidas favoritas do Breno. Panela de carne com o molho de cogumelos que ele amava, purê de batata caseiro, a salada de feijão que a mãe dele costumava fazer. A casa inteira cheirava a conforto e nostalgia, exatamente o que eu queria. Quando o Breno entrou pela porta às 18h30, eu pude ver a confusão no rosto dele. Nos últimos 3 meses, eu tinha sido distante, mas não confrontadora, passando pelas obrigações do nosso casamento, enquanto, em segredo, eu montava o meu caso. A transformação desta noite o pegaria completamente de surpresa. O que é tudo isso? Ele perguntou, afrouxando a gravata enquanto olhava para as doramesa chique e o cheiro de comida caseira. Eu estive pensando, eu disse, indo em direção a ele para ajudá-lo com a jaqueta. Sobre nós, sobre o nosso casamento. Eu sinto que a gente tem se distanciado.
E eu não quero isso. Eu vi algo brilhar nos olhos dele. Culpa, talvez, ou cálculo. Depois de 40 anos, eu podia ler as expressões dele como um livro surrado. Aurora, você não precisava ter tido todo esse trabalho, ele disse. Mas eu podia ver que ele estava satisfeito. O Breno sempre foi suscetível à bajulação e atenção. Eu queria, eu disse, levando-o para as deta mesa. Eu quero que a gente se reconecte. Eu tenho pensado em como nós dois mudamos ao longo dos anos. E talvez a gente precise fazer algumas mudanças para proteger o que construímos juntos. Durante o jantar, eu desempenhei o meu papel perfeitamente. Eu ri das histórias dele, perguntei sobre o trabalho, o elogiei por sua sagacidade nos negócios. Eu disse a ele o quanto eu apreciava tudo o que ele fazia por nós, o quão grata eu era pela segurança que ele me dava. Cada palavra era calculada para alimentar o ego dele e baixar a guarda. Sabe, eu disse durante a sobremesa, eu ando preocupada com a nossa segurança financeira. Com toda a instabilidade do mercado ultimamente, talvez a gente devesse revisar as nossas apólices de seguro, ter certeza de que tudo está devidamente protegido. O Breno acenou com a cabeça, cortando a fatia de torta de maçã. É uma boa ideia, Aurora. Eu estava mesmo pensando em atualizar alguns desses papéis. Na verdade, eu já liguei para o nosso agente de seguros. Eu disse casualmente. Ele está mandando alguns documentos para a gente revisar. Apenas atualizações de rotina para ter certeza de que todos os nossos bens estão devidamente cobertos. Este era o momento em que tudo dependia. Os documentos que a Patrícia tinha preparado não eram papéis de seguro. Eram formulários legais que transfeririam a propriedade de vários bens-chave diretamente para mim, incluindo a parte do Breno na casa e os direitos dele sobre a minha aposentadoria. Mas eles estavam escondidos em meio a páginas de papéis de seguro com aparência legítima, disfarçados em linguagem jurídica que os tornava quase impossíveis de serem notados, a menos que você estivesse procurando por eles. Parece bom, o Breno disse, completamente focado na torta dele. É só colocar na minha mesa quando eles chegarem. Eu assino o que precisar ser assinado. Eu contava exatamente com essa resposta. Em 40 anos de casamento, o Breno nunca tinha lido um documento legal completamente. Ele sempre presumia que se eu colocava algo na frente dele, era para o bem dele. A confiança dele na minha inocência estava prestes a custar tudo. Depois do jantar, fomos para a sala de estar, onde eu servi o uísque favorito dele e me sentei ao lado dele no sofá. Eu não sentava tão perto dele há meses e podia sentir o perfume da Natália ainda grudado nas roupas dele, mesmo que ele tivesse obviamente tentado cobri-lo com colônia. Breno, eu disse pegando a mão dele. Eu quero que você saiba que eu entendo que a gente não é mais as mesmas pessoas que éramos quando nos casamos. Nós dois crescemos e mudamos, e talvez tenhamos feito algumas escolhas que não foram ideais. Eu observei o rosto dele com cuidado enquanto eu falava. Ele estava ouvindo, mas eu podia ver a mente dele trabalhando, provavelmente se perguntando se eu sabia de algo, ou se aquilo era só uma reflexão conjugal geral. O que eu quero dizer é, eu continuei, eu sei que eu não tenho sido a esposa mais atenciosa ultimamente. Eu tenho focado tanto no trabalho e nas minhas próprias preocupações que talvez eu não tenha dado atenção suficiente às suas necessidades. Esta era a abertura que ele estava esperando. Eu pude ver o alívio tomar conta do rosto dele quando ele percebeu que eu estava assumindo a responsabilidade pelos problemas do nosso casamento. Aurora, nós dois cometemos erros, ele disse, a voz assumindo aquele tom gentil e condescendente que ele usava quando achava que estava sendo magnânimo. Casamento dá trabalho. Precisa de duas pessoas comprometidas para fazer dar certo. Exato, eu disse. É por isso que eu acho que a gente deveria começar do zero, limpar a barra, proteger o que construímos e seguir em frente juntos. Os documentos chegaram por um mensageiro na manhã seguinte, exatamente como eu tinha arranjado. Eu os coloquei na mesa do Breno com um bilhete explicando que eram as atualizações do seguro que tínhamos discutido
e que o agente precisava que eles fossem assinados e devolvidos em 48 horas. Eu fui para o trabalho como de costume, passando o meu plantão cuidando de pacientes e contando as horas até poder checar se o Breno tinha mordido a isca. Quando eu cheguei em casa naquela noite, os documentos assinados estavam na bancada da cozinha, exatamente onde eu esperava encontrá-los. Minhas mãos tremeram um pouco enquanto eu folheava as páginas, checando cada assinatura. Elas estavam todas lá. A caligrafia confiante do Breno em cada linha que importava, transferindo propriedade, renunciando a reivindicações, assinando direitos que ele nem sabia que tinha. A Patrícia tinha me explicado que os documentos eram totalmente legais. Eu não estava falsificando nada ou enganando para assinar algo fraudulento. Eu estava simplesmente apresentando a ele papéis que ele deveria ter lido, mas escolheu não ler. A falha dele em entender o que ele estava assinando não invalidava os contratos. A lei presume que adultos leem os documentos antes de assiná-los, a Patrícia tinha me dito. Se ele assinar papéis transferindo a propriedade dos bens para a senhora, essas transferências são legalmente vinculativas, independentemente de ele ter entendido o que estava fazendo. Naquela noite, o Breno voltou para casa com mais flores e uma garrafa de vinho. Eu assinei aqueles papéis do seguro, ele disse, me beijando na bochecha. Parece ser coisa bem padrão. Boa ideia ter atualizado isso. Obrigada, meu bem, eu disse, aceitando as flores com um sorriso que parecia mais genuíno do que qualquer expressão que eu tinha usado em meses. Eu me sinto muito mais segura sabendo que tudo está devidamente protegido. Nas semanas seguintes, eu continuei a desempenhar o papel de esposa renovada. Eu cozinhava as comidas favoritas dele, mostrava interesse no trabalho dele e até sugeri que a gente planejasse uma viagem juntos. O Breno respondeu exatamente como eu tinha previsto, se tornando mais carinhoso e atencioso, provavelmente aliviado por sua consciência culpada estar recebendo uma folga. Ele não tinha ideia de que a mulher que cozinhava o café da manhã e passava as camisas dele tinha acabado de adquirir legalmente a propriedade de quase tudo que ele achava que possuía. Ele não tinha ideia de que a tentativa dele de se preparar para o divórcio, escondendo bens, tinha dado terrivelmente errado. Ele não tinha ideia de que a esposa que ele tinha descartado como baixa manutenção tinha sido tudo, menos isso. Eu mantive aquela flor de plástico na bancada da cozinha durante todo esse tempo, um lembrete constante do que tinha iniciado essa cadeia de eventos. Toda manhã, quando o Breno saía para as reuniões de negócios com a Natália, toda noite, quando ele voltava para casa cheirando ao perfume dela e me contando mentiras sobre o dia dele, eu olhava para aquela flor e sentia a satisfação de saber que a traição dele estava financiando a própria destruição dele. A peça final do meu plano já estava em movimento. Eu tinha pedido demissão do hospital, dizendo a eles que precisava tirar uma licença prolongada por motivos de família. Eu estava discretamente tirando meus pertences pessoais da casa, alguns itens por vez, guardando-os em um galpão do outro lado da cidade. Eu tinha aberto uma nova conta bancária apenas no meu nome, transferido meus fundos de aposentadoria e mudado o depósito direto dos meus últimos salários. O Breno não notou nada disso. Ele estava ocupado demais gastando dinheiro que ele não possuía mais legalmente com uma mulher que não tinha ideia de que o seu papi estava prestes a se tornar uma dívida muito cara. A armadilha estava montada. Tudo o que restava era ativá-la. A manhã em que o Breno saiu para a viagem de fim de semana para Búzios com a Natália foi a manhã que eu tinha planejado por 4 meses. Ele estava no nosso quarto arrumando a mala cara dele com roupas que eu tinha lavado e passado, completamente alheio ao fato de que ele estava caminhando para a destruição de toda a vida dele. É um congresso de construção, ele disse, sem nem se dar ao trabalho de olhar para mim enquanto dobrava as camisas na mala. Clientes grandes vão estar lá. Pode ser uma oportunidade de fazer contatos importantes. Eu acenei com a cabeça da minha posição perto da cômoda, observando-o colocar gravatas de seda e colônia para o seu suposto congresso de negócios. Parece ótimo, meu bem.
Espero que dê tudo certo para você. A mentira saía tão fácil da boca dele agora que eu me perguntava se ele ainda se lembrava de como a verdade soava. De acordo com os extratos do cartão de crédito dele, ele tinha reservado um fim de semana romântico em um resort na beira do mar, com massagem de casal e reservas em restaurantes que não permitiam reuniões de negócios. Eu provavelmente volto no domingo à noite, ele disse, fechando a mala. Não precisa me esperar acordada. Não vou, eu disse. E pela primeira vez em meses, eu quis dizer algo exatamente como soava. Depois que a caminhonete dele desapareceu na nossa rua, eu fiquei de pé no silêncio repentino da nossa casa e senti uma calma que eu não experimentava há décadas. Hoje era o dia em que eu deixaria de ser uma vítima e começaria a ser algo muito mais perigoso para homens como o Breno. Hoje eu me tornaria uma mulher que se recusa a ser dispensada. Comecei no quarto, trabalhando sistematicamente em cada gaveta, cada armário, cada espaço que continha algo de valor. A caixa de joias guardava peças que eu tinha herdado da minha mãe. Itens que o Breno provavelmente tinha esquecido que eu possuía, mas que valiam mais do que a caminhonete dele. O anel de noivado de diamante da minha avó, valendo pelo menos 50 mil de acordo com a avaliação que eu tinha feito meses antes. Colares de pérolas que estavam na minha família há gerações. Um relógio que meu pai me deu quando me formei em enfermagem. Tudo foi para caixas cuidadosamente etiquetadas que eu coloquei no meu carro. Os móveis foram os próximos. Não todos eles, apenas as peças que importavam. A mesa de jantar antiga que eu tinha comprado com o meu próprio dinheiro 5 anos atrás, quando o Breno disse que a gente não podia se dar ao luxo de substituir a nossa mesa velha. O relógio de pêndulo que tinha pertencido aos meus pais, o piano que eu tocava quando era criança, que minha mãe me deixou quando morreu. Eu tinha contratado uma empresa de mudanças para me ajudar, dizendo a eles que eu estava realocando alguns móveis para um galpão de armazenamento. Eles chegaram ao meio-dia. 3 homens profissionais que eficientemente carregaram meus itens selecionados na caminhonete deles sem fazer perguntas sobre por que eu estava pegando apenas certas peças e deixando outras para trás. Às 15 horas, a casa parecia sutilmente diferente, mas não obviamente vazia. O Breno notaria eventualmente, mas não imediatamente. Era exatamente isso que eu queria. O passo final era o que eu estava ao mesmo tempo temendo e antecipando há meses. Eu me sentei na mesa da cozinha com um bloco de notas e escrevi a carta que acabaria com 40 anos de casamento. As palavras vieram mais facilmente do que eu esperava. Talvez porque eu as tivesse ensaiado na minha cabeça por tanto tempo, ou talvez porque a verdade sempre sabe como falar por si mesma. Breno, eu comecei, quando você ler isso, eu já terei saído da sua vida permanentemente. Eu sei sobre a Natália. Eu sei sobre a Mercedes, o apartamento, as joias, as viagens e todas as outras maneiras que você tem gasto o nosso dinheiro com a sua amante, enquanto me dava flores de plástico e me dizia que eu deveria ser grata por sua abordagem de baixa manutenção ao nosso casamento. Eu sei que você disse a ela que estava separado de mim. Eu sei que você me pintou como uma esposa fria e gananciosa que não o entendia. Eu sei que você prometeu a ela uma casa, uma viagem para a Europa e um casamento financiado pelos bens que você planejava tirar de mim em um divórcio. O que você não sabe é que nos últimos 4 meses eu documentei cada mentira que você contou, cada real que você gastou e cada promessa que você fez a ela usando dinheiro que era legalmente meu. O que você também não sabe é que há 3 meses você assinou papéis transferindo a propriedade desta casa inteiramente para mim. Você assinou papéis renunciando a qualquer reivindicação sobre a minha aposentadoria. Você assinou papéis que o tornam legalmente responsável por todas as dívidas que você contraiu durante o seu caso, enquanto me protegem de qualquer responsabilidade financeira por suas escolhas. Você pensou que estava assinando papéis de seguro porque nunca se deu ao trabalho de ler nada que eu colocava na sua frente. Você confiou em mim
para cuidar dos detalhes chatos da nossa vida, enquanto você se concentrava nos detalhes emocionantes da sua outra vida. Essa confiança vai te custar mais do que você pode imaginar. Eu estou ficando com a casa. Eu estou ficando com o dinheiro da minha aposentadoria. Eu estou ficando com tudo o que eu trouxe para este casamento. E tudo o que eu ganhei durante este casamento. Você está ficando com a dívida do cartão de crédito do seu caso, o empréstimo da Mercedes da Natália e o aluguel do apartamento dela. Eu entrei com um pedido de separação legal. E minha advogada tem toda a documentação que precisa para garantir que você não poderá reivindicar nenhuma parte dos meus bens. A evidência do seu adultério e da sua mentira financeira é completa e inegável. Eu não estou fazendo isso porque sou vingativa. Eu estou fazendo isso porque finalmente entendi que eu mereço coisa melhor do que um homem que me vê como baixa manutenção, enquanto trata a amante dele como prioridade máxima. Eu mereço coisa melhor do que alguém que acha que uma flor de plástico é uma apreciação suficiente para uma mulher que passou 40 anos construindo uma vida que ele estava secretamente planejando dar para outra pessoa. A propósito, eu deixei a sua flor de plástico no centro da mesa da cozinha. É a única coisa nesta casa que realmente representa o que nosso casamento significava para você. Então, eu achei que você deveria ficar com ela. Não tente me contatar. Não tente me encontrar. Não tente me convencer de que tudo isso é um mal-entendido ou que você pode mudar. Eu confiei em você por 40 anos e você usou essa confiança para financiar um relacionamento com outra mulher. Não há como voltar atrás. Espero que a Natália valha a pena, Breno, porque ela é tudo o que você tem agora. Aurora. Eu dobrei a carta com cuidado e a coloquei na mesa da cozinha, ao lado daquela flor de plástico. O simbolismo era perfeito. O presente sem valor que tinha aberto meus olhos para a traição dele, ao lado das palavras que fechariam a porta do nosso casamento para sempre. Eu olhei ao redor da casa uma última vez. Aquele lugar que tinha sido o meu lar por 23 anos, mas que nunca tinha sido realmente meu. As paredes guardavam 40 anos de memórias, mas a maioria delas parecia pertencer a outra pessoa. Agora, a mulher que tinha vivido ali, que tinha aceitado migalhas e as chamado de amor, que tinha trabalhado a vida inteira enquanto o marido gastava o salário dela com outra mulher, essa mulher tinha ido embora. Eu peguei minha bolsa e minha última caixa de pertences pessoais e saí pela porta da frente. Eu não tranquei. Isso não era mais minha responsabilidade. Meu novo apartamento era pequeno, mas claro, com janelas que davam para o nascer do sol. Eu tinha assinado o aluguel 2 semanas antes, usando o dinheiro da venda de algumas joias que eu não queria manter. Não era muito, mas era meu de uma forma que a casa nunca tinha sido. Enquanto eu desempacotava minhas caixas na minha nova sala, meu celular tocou. Era a Susana do banco. Aurora, ela disse. Eu queria que a senhora soubesse que houve uma atividade incomum em uma das contas hoje. Alguém tentou acessar a linha de crédito da casa, mas foi negada porque os papéis de propriedade mostram apenas o seu nome agora. Eu sorri, me acomodando na minha nova cadeira perto da janela. Obrigada por me avisar, Susana. Além disso, ela continuou, houve algumas cobranças altas nos cartões de crédito pessoais do Sr. Breno hoje. Achei que a senhora deveria saber, caso elas afetem algum dos seus processos legais. O Breno estava gastando dinheiro que ele não tinha, provavelmente tentando impressionar a Natália durante o fim de semana romântico, completamente alheio ao fato de que seu mundo financeiro estava prestes a desabar ao redor dele. Agradeço a informação, eu disse. Naquela noite eu fiz um jantar simples e o comi enquanto assistia ao pôr do sol da janela da minha nova cozinha. Em algum lugar do outro lado da cidade, o Breno provavelmente estava brindando ao seu futuro com vinho caro, contando a Natália sobre a casa que eles logo compartilhariam e a vida que eles construiriam juntos com dinheiro que não existia mais. Amanhã, ele dirigiria para casa para encontrar a minha carta e uma casa vazia. Ele ligaria para as empresas de cartão de crédito e descobriria que suas contas estavam estouradas.
ele tentaria acessar nossas contas conjuntas e descobriria que elas tinham sido legalmente transferidas para mim. Ele contataria um advogado e seria informado de que os papéis que ele tinha assinado eram vinculantes e que o adultério dele tinha eliminado qualquer reivindicação por pensão alimentícia. Mas esta noite, pela primeira vez em 40 anos, eu fui dormir em uma cama que pertencia inteiramente a mim, em um lar onde ninguém podia me dar por garantida, planejando um futuro que mais ninguém podia roubar. A flor de plástico era problema do Breno agora. 6 meses depois, eu estava arrumando tulipas frescas em um vaso quando meu celular tocou. O identificador de chamadas mostrava o número do escritório da Patrícia. E eu senti aquela tensão familiar no peito que vinha sempre que os aspectos legais da minha nova vida exigiam atenção. Aurora. A voz da Patrícia estava acolhedora, mas profissional. Eu tenho algumas atualizações sobre o acordo final, que acho que a senhora vai querer ouvir. Eu me acomodei na minha cadeira favorita perto da janela, olhando para o pequeno jardim que eu tinha plantado no pátio do meu condomínio. Boas notícias ou mais notícias? Definitivamente boas notícias, ela disse. A venda da casa foi concluída ontem. Depois de pagar o financiamento e as taxas legais, a senhora vai receber um pouco mais, de 750 mil reais. E o advogado do Breno confirmou que ele está desistindo de todas as reivindicações sobre a sua aposentadoria. Eu tinha colocado a casa à venda 3 meses antes. Não porque eu precisava do dinheiro, mas porque eu não aguentava a ideia de o Breno passar por ela todos os dias, tramando maneiras de recuperá-la. Era melhor começar completamente do zero do que passar anos olhando por cima do ombro. E a situação financeira dele? Eu perguntei, embora não tivesse certeza se realmente queria saber. A Patrícia ficou em silêncio por um momento. Não é bonita, Aurora? As empresas de cartão de crédito têm sido agressivas em cobrar a dívida do caso dele. Ele teve que pedir falência no mês passado, e aparentemente o relacionamento dele com a mulher não sobreviveu à pressão financeira. Eu deveria ter sentido satisfação ao ouvir que o Breno e a Natália tinham terminado, mas em vez disso, eu senti algo mais parecido com pena. Não por ele, mas por nós dois. 40 anos de casamento e tudo se resumiu a isso. Advogados e extratos bancários e a matemática fria de dividir uma vida. Obrigada por tudo, Patrícia, eu disse. Eu sei que este caso não foi o mais emocionante que a senhora já lidou, mas a senhora salvou o meu futuro. Aurora, a Patrícia disse, posso te dizer uma coisa? Em 20 anos de direito de família, eu nunca vi ninguém lidar com um processo de divórcio com tanta dignidade como a senhora fez. A senhora nunca deixou a raiva tomar as decisões por você. A senhora simplesmente e calmamente pegou de volta o que era seu. Depois que eu desliguei, eu fiquei sentada na minha cadeira por um longo tempo, pensando em dignidade e raiva, e nas maneiras estranhas que a vida nos ensina quem realmente somos. 1 ano atrás, eu era uma mulher que aceitava flores de plástico e chamava isso de amor. Hoje, eu era uma mulher que era dona da sua própria casa, controlava suas próprias finanças e não tinha que dar satisfação a ninguém, a não ser a mim mesma. A transformação não tinha sido fácil. Houve noites em que eu questionei tudo, quando a solidão parecia que ia me engolir inteira. Houve momentos em que eu me perguntei se 40 anos de familiaridade, mesmo uma familiaridade ruim, não seriam melhores do que a incerteza de recomeçar aos 60. Mas esses momentos passaram. Geralmente quando eu estava fazendo algo que eu nunca tinha sido livre para fazer antes, como fazer aula de cerâmica nas quintas-feiras à noite, ou dormir até às 9 da manhã nos sábados, ou comer sorvete no jantar, sem ninguém comentar sobre as minhas escolhas. Eu aprendi a gostar da minha própria companhia de maneiras que eu nunca esperei. Eu li livros que me interessavam em vez de assistir a programas de televisão que me entediavam. Eu decorei meu apartamento com cores que eu amava, em vez de tons neutros que não ofendiam ninguém. Eu comprava no mercado com base no que eu queria comer, não no que outra pessoa esperava encontrar na geladeira. A parte mais estranha
era o quão pouco eu sentia falta do Breno. Eu sentia falta da ideia dele, do conceito de ter um parceiro, mas eu não sentia falta da presença dele na minha vida diária. Eu não sentia falta de andar na ponta dos pés em volta do humor dele, ou de fingir estar interessada nas histórias dele sobre as obras, ou de ficar acordada ouvindo ele roncar enquanto me perguntava se ele estava sonhando com outra mulher. 3 semanas depois, eu estava no mercado quando eu os vi. O Breno estava na fila do caixa, na minha frente, parecendo mais velho e menor do que eu me lembrava. Ao lado dele estava uma mulher que eu não reconheci, alguém mais ou menos da idade dele, com olhos cansados e roupas de loja de departamento. A nova namorada dele, eu presumi, alguém cujas expectativas provavelmente estavam mais de acordo com o que ele podia realmente oferecer. Ele levantou os olhos e me viu no momento em que a caixa terminou de registrar os itens dele. Por um momento, nenhum de nós se moveu. Então, ele deu um passo em minha direção, deixando a companheira dele no caixa. Aurora, ele disse, a voz incerta, você está bem? Eu estava bem, eu sabia disso. Eu tinha perdido peso, não por estresse, mas por me alimentar melhor e fazer caminhadas todas as noites. Eu tinha cortado o meu cabelo em um estilo que realmente valorizava meu rosto, em vez do corte prático que eu tinha usado por 20 anos. Eu estava usando um vestido que eu tinha comprado simplesmente porque eu gostava da cor, não porque era apropriado para alguém da minha idade. Olá, Breno, eu disse, mantendo minha voz neutra. Ele começou e parou, olhando para a companheira dele, que estava nos observando com curiosidade óbvia. Eu queria dizer que sinto muito por como as coisas terminaram, pela maneira como eu a tratei. Eu olhei para aquele homem que tinha compartilhado minha vida por 4 décadas, que tinha me dado uma flor de plástico enquanto comprava uma Mercedes para a amante, que tinha se preparado para roubar o dinheiro da minha aposentadoria para financiar uma nova vida com uma mulher mais jovem. Ele parecia genuinamente arrependido, mas arrependimento e remorso não são a mesma coisa. Ele sentia muito por ter sido pego, por seu plano ter dado errado. Sentia muito por estar enfrentando as consequências, mas eu duvidava que ele sentisse muito pelos anos de mentiras e traição que tinham levado a esse momento. Eu aprecio isso, eu disse por fim. Espero que você tenha aprendido algo com tudo isso. Ele acenou com a cabeça avidamente, provavelmente esperando que eu estivesse prestes a oferecer perdão ou reconciliação. Eu aprendi. Eu realmente aprendi, Aurora. Eu sei que eu não mereço, mas você acha que a gente poderia tomar um café alguma hora só para conversar? Eu olhei para ele parado ali em sua camisa amassada e sapatos desgastados e senti algo que eu não esperava. Não raiva, não satisfação, mas algo muito mais poderoso. Indiferença. Indiferença completa e total à opinião dele sobre mim, aos desejos dele para o futuro, à necessidade dele de absolvição. Não, Breno, eu disse. Eu não acho que isso seria uma boa ideia. O rosto dele caiu e eu pude vê-lo lutando para encontrar palavras que pudessem me fazer mudar de ideia. Mas não havia palavras que pudessem fazer isso, porque eu não era mais a mesma mulher que um dia se importou desesperadamente em fazê-lo feliz. Eu preciso ir, eu disse, empurrando meu carrinho para uma fila de caixa diferente. Se cuida. Eu não olhei para trás enquanto eu me afastava, mas eu podia sentir ele me observando. Deixa ele observar. Deixa ele ver como uma mulher se parece quando ela finalmente entende o seu próprio valor. Naquela noite, eu me sentei no meu jardim com uma xícara de chá e pensei nas flores de plástico. Aquele presente ridículo tinha sido o catalisador para tudo o que se seguiu. Mas ele não tinha criado os problemas no meu casamento. Ele só os tinha tornado impossíveis de ignorar. Eu me perguntava, às vezes, o que teria acontecido se o Breno tivesse me dado flores de verdade naquele Dia das Mães? Ou nenhuma flor. Eu teria continuado a viver em uma cegueira voluntária por mais 10 anos? Eu teria morrido sem nunca saber como era viver para mim mesma, em vez de para a conveniência de outra pessoa?
A flor de plástico provavelmente ainda estava em algum lixão por aí, um pedaço de beleza falsa, que duraria mais do que a maioria das flores de verdade, mas que nunca traria alegria genuína a ninguém. Era uma metáfora perfeita para o casamento que eu tinha deixado para trás. Meu celular tocou com uma mensagem da minha irmã, perguntando se eu queria ir com ela para uma viagem de fim de semana para a praia. Eu respondi um sim rápido e sorri. 1 ano atrás, eu teria que ter pedido a permissão do Breno para essa viagem. Teria que ter arrumado as refeições dele e me certificado de que ele tinha roupas limpas e lembrado ele de pagar as contas enquanto eu estivesse fora. Agora, eu podia dizer sim para o que eu quisesse, quando eu quisesse, pelo motivo que eu quisesse. Eu podia fazer viagens de fim de semana, ou aulas de cerâmica, ou longas caminhadas ou cochilos à tarde. Eu podia comer sorvete no jantar e dormir até às 9 da manhã e ler livros que o Breno teria chamado de chatos. Eu podia ser a Aurora em vez de ser a esposa de alguém, a cuidadora de alguém, a última opção de alguém. Enquanto o sol se punha sobre o meu pequeno, mas perfeito jardim, eu levantei minha xícara de chá em um brinde silencioso. As flores de plástico que revelam a verdade, aos advogados que lutam pela dignidade das mulheres, às contas bancárias em seu próprio nome e aos apartamentos que cheiram às suas próprias escolhas. E, acima de tudo, a descoberta de que, às vezes, o melhor presente que você pode se dar é a coragem de deixar para trás qualquer coisa que te faça sentir pequena. Aos 64 anos, eu estava finalmente aprendendo o que significava florescer. E você que ouviu a minha história, o que você faria no meu lugar? Já passou por algo parecido? Me conta aqui nos comentários. E enquanto isso, vou deixar 2 histórias aqui na tela, que são as favoritas do canal e que com certeza vão te surpreender. Obrigada por me assistir até aqui.